Graça e paz, amados. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E agradecemos a Deus por mais esta grande e bela oportunidade. E hoje estaremos meditando de acordo com o tema: agradar ao Senhor é manter intacta a nossa salvação eterna. E para nossa base de meditação, estaremos examinando o Salmo 149, versículo 4, que diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Amados, a real e eficaz maneira de agradarmos a Deus é demonstrarmos a Ele total confiança e credibilidade em sua palavra. É se posicionar pela fé, em concordância com a sua promessa, que está manifesta e proclamada em sua palavra, a Bíblia. Sabendo que esta promessa é a vida eterna. Isto está escrito em 1 João, capítulo 2, 25, onde diz: e a promessa é esta, a vida eterna. Desta forma, amados, independente do que ocorra no decorrer do processo de nossa salvação, prosseguiremos sem nunca duvidar e sem nunca questionar os seus feitos, as suas permissões de provas que virão nos confrontar, pois é necessário nos santificarmos dia a dia, andando em paz, mesmo com aqueles que não têm paz contigo, para que esta promessa possa se cumprir em nossas vidas. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículos 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Desta forma, amados, nós percebemos, ao lermos estes versículos, de que nós temos que nos esforçar para manter paz interior, para que esta paz interior nos conduza a ter paz com todos, para que através disso nós venhamos a impedir que pessoas, devido às nossas atitudes, no caso, as más atitudes, venham a criar uma raiz de amargura em relação a nós e em relação a Deus, até porque nós representamos a Deus aqui neste mundo. E quando nós ofendemos as pessoas, infelizmente elas jogam a culpa em Deus. E, da mesma forma como elas não querem ter mais um relacionamento conosco, elas também não querem ter um relacionamento com Deus por causa de nossas atitudes, de nossos testemunhos, de nosso exemplo. Uma das formas pela qual poderemos prosseguir constantes e convictos desta promessa é a de louvar e glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância, amado. Seguindo o exemplo de Abraão, que confrontou a sua dúvida, se fortalecendo na fé, dando sempre glória a Deus. Isto está escrito em Romanos 4, a partir do versículo 17, que diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade,
pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Em consequência, isso também foi creditado como justiça. Amados, nós vemos aqui a necessidade de crermos em Deus, independente das circunstâncias que nos cercam, independente de nossa origem pobre, humilde, independente de nossa falta de formação acadêmica, independente de qualquer coisa, amados. A partir do momento que o Senhor nos prometeu algo, basta nós crermos nesta promessa e glorificar a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias, independente de toda dúvida que pode vir atacar a nossa mente. Nós temos que seguir o exemplo de Abraão, o nosso pai na fé, para que possamos então agradar o coração de Deus, alegrar o coração de Deus, para que com isso, mesmo mediante a nossa fraqueza, Ele nos torne fortes para perseverar, para prosseguir e para vencer, em nome de Jesus. Glorifiquemos a Deus, amados, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na abastança e na necessidade, acompanhados ou só, alegres ou tristes, empregados ou desempregados, solteiros ou casados, sendo pais ou não sendo, e por aí vão as diversas circunstâncias em nossas vidas. O importante é sempre adorar e louvar ao Senhor, pois isto manifesta claramente a nossa fé nele e no que ele nos prometeu, independente do tempo, da circunstância e da manifestação existencial aos nossos olhos carnais ou não. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, a partir do capítulo 11. Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Desta forma, amados, é a forma como nós devemos andar neste mundo, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente desta pandemia que hoje assola o mundo, amados. Em Cristo nós podemos passar, nós podemos vencer, independente do que ocorra conosco, seja pela vida, seja pela morte, nós podemos mesmo assim sermos vencedores se estivermos firmados em Cristo. Quando ouvimos e cremos no que ouvimos, quando dito pelo Senhor eterno, é gerado em nós uma fé sobrenatural que aviva e fortalece o nosso espírito. A voz do Senhor, amados, só é audível ao nosso espírito. Por isso devemos andar e viver no espírito, para que possamos ser dirigidos por ele, até mesmo quando se silencia a nós, pois creio que no espírito podemos ouvir e compreender até mesmo no silêncio de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios a respeito da nossa união com o Espírito. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ele ainda diz em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 10, o seguinte: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito.
O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amados, nós vemos aqui a necessidade de estarmos em união com o Espírito Santo. E a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador em nossas vidas, crendo no coração, confessando com os nossos lábios, o Espírito Santo passa a habitar em nós, passa a se tornar um com o nosso espírito. E tudo aquilo que Ele conhece da profundeza do coração de Deus, Ele traz ao nosso coração a certeza, a convicção de que Deus está nos adotando como filhos, e filhos têm parte na herança de Deus, na herança pela qual Cristo venceu e ganhou naquela cruz do Calvário por nós através da sua morte. Desta forma, amados, sejamos então mansos aos olhos do Senhor, reconhecendo seu poder, sua força, sua vontade e sabedoria eterna. E então, um dia, Ele nos ornará terminantemente com a sua salvação eterna, com vestes reais de louvor e adoração infinitas. Pensemos, amados, diligentemente sobre tudo isso, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda podemos chamar esse dia de hoje, para que possamos, em nome de Jesus, estarmos sendo ornados por Deus para curtir, desfrutar a eterna salvação que Ele nos propicia por meio da sua graça, misericórdia e amor. Amados, se há um pensamento do qual nós podemos colocar referente a esta meditação, creio ser este: a nossa salvação está em permanecermos na graça e paz de Deus por meio de Cristo Jesus. E para isso, poderemos desagradar aos homens. Porém, o que importa é, de fato, agradar a Deus. Amados, encerro aqui esta breve reflexão, buscando em Deus sua permissão para poder retornar com uma nova reflexão em momentos na eternidade. E deixo agora a minha saudação. Que a graça, o amor, a paz de Cristo seja abundante com todos nós hoje e sempre. E também o meu abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.